Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Este video es muy diferente a los otros que he compartido. Hace un par de días escuché un testimonio que me dejó sin palabras, que tocó hasta lo más profundo de mi corazón. Y es por eso que ahora yo quiero hacerte la invitación para que puedas apartar tiempo y puedas ver este video hasta el final. Posiblemente este testimonio cambiará tu vida. Dios te bendiga. Há muitos anos eu estava orando, a Deus que me desse um esposo e eu encontrei o amor da minha vida. Deus me deu vários sinais que essa era a pessoa certa e através de muitos milagres que Deus fez, nós nos casamos, Tivemos 2 filhos, ele já tinha um filho e nós morávamos em São Paulo, depois mudamos para Minas e eu trabalhando como nutricionista, ele como técnico de enfermagem. E logo depois disso, ele tinha uma pinta, uma mancha, e ela começou a crescer e aumentar de tamanho, e ele ficava tentando esconder, mas no trabalho dele o pessoal viu e imediatamente enviou para fazer uma cirurgia, retirar aquela pinta. E aí nós fomos pegos por uma surpresa. Veio o diagnóstico de um melanoma, grau 4, invasor avançado. Ele chegou em casa mais cedo e eu, quando vi ele chegando, já senti aquele aperto no coração. Falei, a notícia não deve ser boa. E aí ele me contou e eu falei, e agora? Ele falou, e agora? Vou para a luta, eu vou lutar. E eu falei, eu vou estar do seu lado. E nós começamos a luta e ele teve que fazer uma cirurgia chamada linfonodo sentinela. Retirou debaixo do braço 4 linfonodos positivos, estavam todos 4 contaminados com a doença. E aí ele fez 3 meses de tratamento, uma dieta crua e fez o esvaziamento axilar, tirou todos os linfonodos da axila e graças a Deus não tinha nenhum mais contaminado. E aí ele fez um exame caríssimo chamado PET scan. O pessoal do serviço dele pagou o exame em 2 dias, já tinham o dinheiro do exame. Eles gostavam muito dele, assim, falavam, olha, tudo que precisar, Juliana, a gente ajuda o Léo, porque ele sempre foi uma pessoa muito boa, precisava de um acesso, Léo, precisava de alguém para trocar paciente, ele ajudava, para dar banho ele ajudava. Então, o pessoal nos ajudou em tudo. Ele fez um exame e não constou mais nada, Estava curado. Passou uns 3 meses, ele voltou a trabalhar e ele sangrou o nariz. E aí ele foi para consulta com o médico e o médico notou uns nódulos, retirou o nódulo e o câncer tinha voltado. E aí ele tinha voltado em alguns nódulos na cabeça e ele notou uma pinta na garganta e o nariz tinha sangrado. Então, depois eles foram ver que tinha um nódulo na cabeça, um nódulo aqui na face, um na amígdala e uns 3 no corpo. E eu pensei e falei, agora ele vai desabar. E eu falei, agora? Ele falou, vamos continuar lutando. E ele louvava o nome de Deus. E o médico dava cada notícia para ele e ele continuava louvando o nome de Deus. E nunca desanimava, nunca reclamava. E eu pensava assim que eu não sabia muito como fazer, e ajudá-lo. E ele estava firme. E aí o médico falou, olha, o câncer na cabeça começou a crescer e aonde ele trabalhava, eles falaram, não tem outra forma, precisamos fazer uma cirurgia urgente. E aí ele teve que se submeter a essa cirurgia na cabeça. Quando chegamos no hospital, para preencher o papel, e lá estava escrito que ele poderia morrer, ele poderia ter sequelas. Eu li o papel e falei, vamos embora. Ele, não, você está louca, eu tenho 3 filhos para cuidar. Eu vou fazer essa cirurgia, me espera aí, assina esse papel. E eu assinei, ele foi. E quando acabou a cirurgia, eles falaram, olha, Juliana, eu não sei se ele vai voltar normal, Imediatamente, quando terminou o efeito, da anestesia, ele já brincou com o pessoal e o pessoal falou, nossa, Juliana, ele está normal, porque ele já brincou, Então, e a recuperação dele foi incrível. Um dia depois da cirurgia, ele tirando foto com o pessoal, sorrindo, sempre cantando, sempre brincando. Aquilo me dava tanta força, sabe? E logo depois disso, aí ele foi para casa
E aí ele internou, porque ele precisava fazer alguns exames. E eu estava num acampamento. E ele me ligou. Falou, amor, estou sentindo muita falta de ar. E quando eu cheguei no hospital, ele mal conseguia falar, ele falou, eu vou pedir para me entubar. Eles vão ter que me entubar, porque senão eu não vou aguentar. E eu fiquei com aquele aperto no coração e ele apertou na minha mão e falou assim, aguenta firme.